pessoal, boa tarde, tudo bom? Para o pessoal do terceiro ano, que nós estamos estudando campo elétrico e potencial elétrico, né? E a gente parou em corrente elétrica, sentido da corrente, é, a gente viu o campo elétrico, né? E as grandezas da tensão, da potência da corrente, né? Então, a gente vai começar a estudar agora eletromagnetismo. Sair um pouco dos circuitos, porque os circuitos com lâmpadas, né, que a gente montou com lâmpadas em paralelo, em série, e a gente queria sair um pouco dos circuitos para entrar nos ímãs, na parte de eletromagnetismo. Por quê? Se a gente está estudando corrente elétrica e sabe que ela pode gerar um campo magnético em volta dela, a gente começa a conhecer alguns usos muito legais assim de equipamentos que a gente usa em casa, de aparelhos mesmo, né, de que usam eletromagnetismo e associam a corrente elétrica a um campo magnético, tá? Então é para a gente associar, para a gente tentar associar a gente vai fazer um teste aqui que tem um simulador onde a gente vai começar a ver, mexer um pouco uma bússola, é uma bússola virtual e descobrir as direções que ela vai tomando, né? Porque tem um campo magnético. Eu queria que vocês olhassem essa imagem porque tem um campo magnético. Então isso a gente tem que lembrar, porque o campo magnético ele está fazendo uma influência ao redor dele e ele atua, né, no espaço em volta dele com linhas de campo magnético, né, e essas linhas elas começam a percorrer todo o espaço em volta do ímã, né? Então, esse ímã, por exemplo, é um ímã, né, de geladeira, vocês estão vendo, mas ele, para usar para experiência, ele fica um pouco limitado a ação dele, porque um dos pontos da experiência é a gente quer visualizar as linhas de campo magnético, não quer formadas em volta de um ímã, né? Então, para a experiência, um dos pontos era pegar uma folha de papel assim e colocar limalha de ferro, que seria o bombril, né, a palha de aço, e fazer ela ficar em volta da folha, assim, né, espalhar ela mesmo. E se a gente pegasse um imã e colocasse embaixo da folha, é, vocês veriam que as limalhas de ferro iam tomar uma forma, uma, um desenho, né? Que a gente pode explicar pelas linhas de campo magnético que se formam em volta desse ímã. Então, assim, eu pedi para vocês anotarem que em volta do ímã forma linhas de campo magnético, tá? Tá bom? E as linhas de campo magnético, elas vão colocar as limalhas de ferro ou as esponjas, né, do bombril numa posição específica. Que posição é essa? Se a gente tivesse um ímã em forma de barra, aqueles que têm polo norte e sul definidos, daria para ver melhor, tá? Eu estou até encomendando também, mas está chegando um circular, né? Então, para a gente poder visualizar esse efeito, é, eu vou ter que esperar a volta às aulas para conseguir ímãs em forma de barra, né? Enquanto eles não chegam, a gente vai usar um simulador que ele reproduz como ficam as linhas das limalhas ou de bombril, né? Os fios do bombril que você despedaça e espalha assim em cima de uma folha em branco, né? De sulfite pode ser. E pode ser com agulhas, né, de costura também serve, porque elas também iriam tomar a mesma forma das linhas de campo magnético em volta do ímã. Então, gente, esse ímã é apenas de ilustração, né? É para a gente conhecer que ele tem um efeito magnético, né? Olha, prende metais, tá? Então, o ímã, por que que ele tem a capacidade de atrair? Por causa do campo magnético, que as linhas de campo magnético que ele gera em volta dele é, fazem a peça metálica é, ser atraída, né?
ser atraída assim e se prender ao ímã, né? Porque tem linhas de campo magnético que estão chegando no ímã e tem linhas que estão saindo dele, né? As linhas que estão saindo no polo norte do ímã, as linhas que estão entrando no polo sul do ímã. Então vamos estudar essa diferença, mas aqui nesse ímã não dá para ver muito bem esse fenômeno, porque esse ímã não tem polo norte e polo sul definidos, ele é um ímã pequeno de geladeira. Para visualizar, se alguém tiver em casa um ímã com polo norte e polo sul definidos, dá para observar mais, tá? Então vocês veem que o ímã atrai objetos de metal, principalmente ferro, né? A gente chama ferromagnéticos. Por quê? Porque dentro do ímã existem várias linhas de campo magnético dentro dele. Tem várias linhas de campo dentro do ímã, né? Ele tem várias linhas ali presentes, arrumadas dentro dele, alinhadas, encaixadas, né? Que ficam passando por dentro do ímã. E essas linhas de campo, elas que geram as linhas de campo que saem do ímã. E as linhas de campo que vão atrair os objetos, né? Por exemplo, esses objetos, eles são atraídos pelas linhas de campo que estão saindo do ímã, né? Se nós pegarmos, por exemplo, essa daqui, né? Uma tesoura, ela é atraída pelas linhas de campo que estão saindo do ímã, tá? Não é mesmo? As linhas de campo estão saindo do ímã e estão atraindo a tesoura. Por quê? Porque ela é feita de um material que se atrai, né? São metais que se atraem pelo campo magnético, pelas linhas de campo magnético que estão entrando e saindo do ímã. Então, os metais eles se atraem pelas linhas de campo, né? Eles vão ser atraídos e vão se juntar ao ímã. As substâncias que têm essa propriedade a gente chama de ferromagnéticas, que é a propriedade de ser atraída pelo ímã, tá? Então, as linhas de campo magnético que entram desse ímã ou saem dele atraem substâncias metálicas, né, como o ferro, por exemplo. Então, vê que atrai o ferro, né? Até difícil dele soltar, porque depois que ele gruda um pouco, as linhas se agrupam, né? E você viu que no começo a tesoura veio para baixo, né? Mas atraindo metais, né? Veja o nosso jacaré de prendedor de fios elétricos, tá? Então o ímã ele atrai, né? Isso é uma demonstração só da propriedade imantadora, né? De atrair metais, principalmente metais, né? Podemos usar aqui um contato elétrico de uma lâmpada de 3 volts, né? Aí não pegou muito, tá vendo? Um adaptador USB, um adaptador de celular e notebook, né? Tudo bem? Então, você vê uma chave. A chave. Só um segundo. Olhe só uma chave sendo atraída pelo ímã, pelo menos a parte mais plana dela, né? Vamos tentar encaixar aqui. O anel prendeu, mas é que ela é um pouco pesada, aí ela acaba caindo, né? Mas ela prende o anel. Eu tô sentindo daqui ela prendendo, atraindo o anel, né? Por ser anel de... Percebeu? Então, ela, por ser um anel de metal, ela atrai, o ímã atrai o anel também, né? Mas uma chave ele atrai, né? E o que é de metal? Clipes, né? Prendedor, presilha de pasta, né? De fichário, por exemplo, né?
a nossa faquinha aqui para descascar fios. Tudo bem? E outras substâncias metálicas, né, que você tem em casa. Se você tiver um ímã de geladeira, dá para observar que ele atrai metais, porque dentro dele tem pequenas unidades de campo magnético, que são as linhas de dentro do ímã, né, que estão dentro do ímã, que saem dele e entram nele, né, saem pelo polo norte e entram pelo polo sul. Esse ímã não é fácil de ver isso porque ele não tem muito definido aonde estão esses polos. Então a gente olha assim meio que é, por aproximação, né? Mas não dá para visualizar para fazer uma experiência de bombril, de limalha de ferro usando esse aqui, por exemplo. Não dá. Seria que ter um ímã em forma de barra que ele tem polo norte e polo sul ali dentro, né, dele e ou um imã mesmo circular desses que eu estou encomendando, mas que tem um polo norte e sul, de modo que dê para ver as agulhas, por exemplo, né? A agulha de costura, alguém pegou, alguém achou aí em casa? Porque a agulha de costura dá para você observar, se você colocasse ela por cima da folha de papel, as agulhas ficando de uma forma que seguem as linhas do campo que estão sendo geradas pelo ímã, né? Vamos supor que esse fosse um ímã com polo norte e sul, as agulhas iam ficar seguindo as linhas de campo magnético ao redor do ímã, que ele iria estar gerando, né? Pelo, pelos magnetos dentro dele, né? Magneto é as unidades de campo magnético, tá? De onde vem elas? É a propriedade, tá, gente? Do ímã. Isso é uma propriedade, né? Dele ter magnetos, ele atrai metais, né? Substâncias ferromagnéticas, né? Também chamadas. Ou ele não ter magnetos, não é um ímã, né? E lembrando, nós podemos magnetizar um ímã. O magnetismo é uma das forças da natureza, né? Uma das 4 interações. Para quem já estudou, já viu um pouquinho de mecânica quântica, né? E de física moderna também, mas sobretudo, principalmente mecânica quântica, é uma das 4 forças fundamentais, a magnética, e ela é capaz de atrair, de gerar uma interação, uma força magnética, né? Assim como a corrente elétrica é capaz de gerar uma força elétrica, né? Vamos ver essa parte. A corrente elétrica é capaz de gerar uma força elétrica em volta dela, porque ela gera um campo elétrico, lembra-se, em volta dela. Corrente elétrica passando por um fio condutor gera um campo elétrico em volta dela. Tudo bem? Esse campo que atrai cargas elétricas ali próximas, né? Outras cargas elétricas. O campo magnético, ele vai gerar o ímã ele gera um campo magnético em volta dele que vai atrair ferro, pregos, bombril, esponja de aço, né? O nosso bombril usado, e ele atrai pelo campo magnético que tem em volta do ímã, né? E isso é de uma interação que já é dele, né? É uma das interações estudadas pela mecânica quântica e é uma propriedade do ímã. Aí as linhas de campo magnético, a gente pode ver elas sendo geradas, né? São geradas dentro do ímã, mas saindo dele pelo polo norte e entrando nele de volta pelo polo sul, né? E assim fica. Aí você vai ter um campo magnético ali em volta de um ímã em volta dele, né? Mas esse aqui não dá para visualizar isso. Então, porque ele não tem polo norte e polo sul bem definidos, tá? E a gente vai usar para ver. Então vamos ver essa experiência das linhas de campo do ímã. Esse é um simulador onde você vê um ímã, né, nele e tudo bem? Então esse é um simulador onde você vê um ímã e eu vou reverter a câmera para dar para mostrar para vocês melhor.